com 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9, que diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não viu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Assim eu cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? João capítulo 3, versículo 16. Abram as vossas Bíblias em João capítulo 3, versículo 16. Esse que é o texto áureo da nossa Bíblia Sagrada. Creio que todo mundo sabe de cor e salteado, né? Eu vou ler, depois a gente vai ler todo mundo junto novamente. Amém? Diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos nós juntos agora. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Podemos assentar em nome de Jesus. Quero agradecer ao evangelista irmão Ricardo, irmão Sérgio Ricardo, né, pelo convite. Agradecer ao nosso pastor presidente, pastor Hernani, na pessoa do pastor Manuel, que permitiu que eu estivesse aqui. E principalmente ao nosso Deus, que já se faz presente aqui neste lugar. Aleluia. Meus irmãos, o tema da mensagem de hoje é muito comum. E muitas das vezes acaba passando desapercebido, até mesmo para nós que estamos aqui dentro da igreja. Só que nesse final de semana, fim de semana de Páscoa, né, onde muitos aí lembram do coelho, muitos lembram do chocolate, hoje nós como igreja lembraremos novamente do sacrifício de Jesus Cristo ali naquela cruz. E eu quero começar falando sobre o relacionamento de Deus com o homem. Desde o princípio, desde o Gênesis, Deus ele tenta e ele quer e ele se relaciona com o homem. Nós vemos lá no Gênesis que todos os dias Deus descia até o jardim do Éden, lá em Gênesis capítulo 3, versículo 8, para conversar com Adão e Eva. Todos os dias, na viração do dia, Deus descia para poder conversar com o homem. Ali, ele tinha livre acesso a Deus, ele conversava face a face, e era um privilégio que o homem possuía. E Deus, ele fala: de tudo aqui dentro você pode comer, Adão. Tudo aqui que está no jardim você pode usufruir, menos daquele fruto. E infelizmente, Adão e Eva desobedecem a palavra de Deus. E naquele momento, o pecado adentra no mundo. O pecado atinge a humanidade. E a partir desse momento, aquele relacionamento que já era face a face, não era mais. A partir daquele momento, o relacionamento que era direto, o homem falando com Deus diretamente, já não é mais possível. A partir daquele momento, Deus não desce mais no jardim, o homem é expulso do jardim. Só que mesmo assim, mesmo Romanos capítulo 3 e versículo 23 se cumprindo, que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, mesmo isso acontecendo, Deus ele não abandonou o homem. Glória a Deus. Mesmo o pecado afetando Adão e Eva, afetando a humanidade, Deus ele não abandona o homem e ele cria um plano de redenção. No decorrer dos séculos, Deus ele fez alianças com certos homens, a saber, Noé, Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, Davi. Em todo momento, Deus esteve tentando se relacionar com o homem, fazendo alianças. Esses nomes que eu citei, por exemplo, faz parte da descendência de Jesus Cristo e não é coincidência. Aleluia. E ali passa-se o tempo. Deus ele vai levantando profetas, ele vai levantando sacerdotes para que pudesse conversar com o povo. E apesar da transgressão, e apesar do pecado, apesar do afastamento, apesar de estar destituído da glória de Deus, o Senhor ele não abandonou o homem, e ele continua tentando ter um relacionamento através de alianças, através de sacrifícios que os homens tinham que fazer naquela época. Só que chega um momento
Chega um momento em que já não é mais suficiente os sacrifícios que eles faziam. Chega um momento que já o pecado já estava tamanho novamente, que não havia mais essa possibilidade do homem falar com Deus e de Deus falar com o homem. Então ocorre um período de silêncio. Ocorre um período de silêncio, aonde Deus não fala com o povo dele, aonde Deus não fala com Israel. Só que naquele momento, Deus estava preparando para que o plano de redenção fosse colocado em prática. Aleluia. Agora eu abro um parênteses aqui, não estava no script, mas eu vou falar. Mesmo no silêncio de Deus, Ele está trabalhando na tua vida. Você tem olhado e tem pensado, Deus não está falando, Deus não está mais usando o servo, eu vou orar e parece que o céu está de bronze, eu não consigo mais sentir a presença de Deus, cadê Ele? Eu te digo nessa noite, mesmo Ele estando em silêncio, Ele está trabalhando, Ele está cuidando de você. E naquele período de silêncio de Deus para Israel, Ele estava trabalhando. Ele estava, quem sabe, conjectura aqui na minha cabeça, Ele estava dizendo: Jesus, agora é o momento. Esse é o momento de descer para concretizar o plano de redenção. Então inicia-se o plano de redenção, o plano de salvação. Em pleno deserto, um homem começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Em pleno deserto, Deus levanta João Batista para poder cumprir a promessa que foi feita em Isaías, que diz: voz do que clama no meio do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as veredas. E naquele momento Jesus Cristo já havia nascido, já estava nesse mundo, já estava sofrendo o que eu e você sofremos, já estava passando o que eu e você passamos, sentindo o que eu e você sentimos. Ele era 100% homem e 100% Deus. Naquele momento o plano de redenção estava começando. E a promessa lá em Isaías estava se cumprindo. O profeta messiânico tinha sido usado por Deus para profetizar a vinda do Messias. E neste momento estava se cumprindo. O homem não tinha acesso para conversar com Deus. Então Deus, amando a humanidade, Ele envia Jesus Cristo para que pudesse cumprir um plano. Que plano é esse? Vamos falar um pouquinho disso. Esse plano de redenção que foi cumprido e que salvou a mim e a você. O ministério de Jesus começa quando ele é batizado por João Batista. Esse ministério dura de 3 anos a 3 anos e meio. Jesus possuía 30 anos quando ele começou o seu ministério. Aqui eu abro um parêntese novamente: não tente apressar aquilo que Deus tem para a tua vida. Jesus começou com 30 anos de idade. Você não está jovem demais, calma, espera um pouquinho, mas está demorando. Foi com 30 anos que ele começou. 30 anos ele esperou para poder se revelar. Então calma, espera mais um pouquinho para você poder fazer o que é necessário. E ali, durante 3 anos e meio, Jesus coloca em prática aquilo que ele veio fazer. O ministério dele é marcado por cura, é marcado por milagres, é marcado por libertação, é marcado por salvação de almas e principalmente muitas e inúmeras maravilhas. Tanto que um escritor na Bíblia vai dizer que se tudo fosse colocado ali, não tinha livro capaz de poder descrever. Mas tudo isso que Jesus fez em terra, no seu ministério, foi para que o nome de Deus pudesse ser glorificado. Todas as atitudes, mesmo ele sendo 100% Deus, em tudo ele falava: estou fazendo para a glória de Deus. Ele está sendo curado para a glória de Deus. Não foi os pais dele que pecaram, isso aí é para a glória de Deus. E existem muitas pessoas nos nossos dias de hoje querendo trazer a glória para si mesmo, fazendo alguma coisa e achando que pode fazer alguma coisa e dizendo que é para si mesmo, e a glória de Deus vai deixando de lado. Só que Deus, ele vai trazer juízo a essas pessoas. Aleluia. Chega um momento que o plano de salvação precisa se concretizar.
O ministério de Jesus ali foi muito bonito. As curas, os milagres que ele operou, foi incrível, foi maravilhoso. Só que chega um momento que o plano de salvação precisa se concretizar. E ali algumas coisas começam a acontecer. Algumas dessas coisas, por exemplo, Judas se vende para trair Jesus. Ocorre a última ceia e a última Páscoa, antes da morte de Jesus. Glória a Deus. Logo após, Jesus vai orar no Getsemane. Nome da congregação aqui, né? Jesus vai orar no Getsemane. É onde a gente vai ver que algumas coisas acontecem. Ele pede para os discípulos ficarem despertos. Ele fala que os discípulos precisam estar espertos porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Passa-se aquele período e o momento é chegado. Quando Jesus está saindo do Getsemane junto com os seus discípulos, Judas aparece. E com apenas um beijo, Judas traz Jesus. Com apenas um beijo. Naquele momento, quem sabe, né? Simão Pedro pega a espada, corta a orelha de Malco, tenta fazer alguma coisa, impedir que Jesus fosse preso. Jesus repreende Pedro, fica quieto aí, deixa que o meu momento é chegado. Agora é o momento de salvar a humanidade. Agora é o momento do plano de redenção, de salvação se concretizar. Te acalma aí, Pedro. E Jesus, ele não resiste à prisão. Muito pelo contrário, quando perguntam quem é Jesus Cristo, aqui estou eu. De prontidão ele responde, aqui eu estou, aqui eu estou. Será que se fosse preciso, eu e você entregarmos a nossa vida desta maneira por ele, nós faríamos? Será que se nessa noite chegasse aqui algumas pessoas e falasse, vocês que estão aqui, quem nega Jesus Cristo? Será que você permaneceria e falaria, ele é o autor da minha fé e por ele eu morro? Será que verdadeiramente essa mensagem produziu alguma coisa no teu coração? Será que você seria capaz de morrer por eles, assim como os nossos irmãos nigerianos estão morrendo nesse exato momento? Será que você seria capaz de morrer por ele, assim como os nossos irmãos nas tribos na África estão morrendo nesse exato momento? Mas prosseguindo, naquele momento Jesus é preso. Naquele momento Jesus é levado. Jesus vai ao Sinédrio para poder ser julgado. Lá as pessoas começam a testemunhar, é um julgamento, as pessoas começam a testemunhar contra ele e falsas testemunhas vão sendo levantadas contra aquele que veio trazer a salvação para o mundo. Falsas testemunhas contra aquele que trouxe cura, que ressuscitou o filho da viúva de Naim, contra aquele que ressuscitou Lázaro, contra aquele que fez o cego de Jericó enxergar. E ali naquele momento do julgamento, tudo isso acontece. Jesus é humilhado. Passa um tempo, ele é levado diante de Pilatos. E este, para se isentar da culpa da morte de Jesus, ele joga para a multidão decidir. Ele fala assim, eu lavo as minhas mãos, vocês decidem. E naquela época tinha um costume, na Páscoa, eles libertavam um prisioneiro, né? Para prender um, libertava o outro. Não muito diferente de hoje em dia. E acontece aquilo ali, e eles escolhem Barrabás. Esse que tinha sido homicida, tinha feito um ato de rebeldia, e no momento daquele ato de rebeldia, ele com alguns outros assassinam algumas pessoas, então ele vai preso, um assassino. E aí pergunta a multidão, vocês escolhem Barrabás ou Jesus? Naquele momento a multidão, influenciada pelos príncipes da sinagoga, pelos anciãos, ele responde Barrabás. Vocês escolhem Barrabás ou Jesus? Barrabás. E quantas vezes no nosso dia a dia nós temos escolhido novamente Barrabás? Quantas vezes com a nossa atitude nós temos escolhido Barrabás e não a Cristo? Glória a Deus.
Quantas vezes ao ver um irmão precisando, a gente tem negado ajuda e tem escolhido novamente Barrabás. E aí Pilatos pergunta: o que eu faço com Jesus Cristo então? E a multidão diz: crucifica-o. E a multidão grita: crucifica-o. Naquela multidão estava eu e você. Naquela multidão estava eu e você dizendo: crucifica ele. Aquele que veio salvar o mundo, aquele que veio curar os enfermos, crucifica ele. Operou um milagre no sábado, crucifica ele. Diz ele que é o rei, crucifica ele. Diz ele que é o filho de Deus, crucifica ele. E até hoje, com as nossas atitudes, temos crucificado Jesus todos os dias. Só que ele foi até o Calvário. Colocaram em sua cabeça uma coroa de espinhos, vestiram ele com uma capa escarlate, na sua mão direita colocaram uma cana, e aí começaram a zombar dele. Salve o rei dos judeus, salve o rei dos judeus. E a Bíblia vai falar que eles adoravam, eles se ajoelhavam, eles se prostravam, mas zombando por conta do que eles estavam fazendo. Meus irmãos, muito cuidado, muito cuidado. Tem gente adorando, tem gente glorificando, mas está como eles, apenas zombando de Jesus Cristo. É pesado, é pesado. Está dizendo: salve o rei dos reis, salve o rei dos judeus, mas o coração... Que Deus tenha misericórdia de nós, aleluia. Cuspiram nele, cuspiram na face do nosso Jesus. E ali naquele momento eles pegaram aquela cana que tinham colocado na mão direita dele e aquela coroa de espinhos que estava sobre a cabeça dele e começaram a batê-lo na cabeça. Imaginem vocês, uma coroa de espinhos em sua cabeça e alguém lhe batendo com uma cana. Imagina a dor, imagina a humilhação. Tiraram aquela veste, aquela capa escarlate, colocaram outras vestes em Jesus. E ali então, ele vai ser levado para ser crucificado. Agora eu quero que você abra a sua Bíblia em Marcos capítulo 15. Marcos capítulo 15 e versículo 22. Não tem como eu explicar com as minhas próprias palavras o que aconteceu. A gente vai ler agora. Você que não está com a Bíblia em mão, feche os teus olhos. Você que está com a Bíblia, se quiser fechar os teus olhos também, fique à vontade. Olha só o que aconteceu. E levaram Jesus para o Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Quiseram dar-lhe para beber vinho misturado com mirra, mas Jesus não aceitou. Então o crucificaram e repartiram entre si as roupas dele, tirando a sorte, para ver o que cada um levariam. Eram 9 horas da manhã quando o crucificaram. E a inscrição com a acusação contra ele dizia: o rei dos judeus. Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e o outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: como malfeitores foi contado. Os que iam passando blasfemavam contra ele, balançando a cabeça e dizendo: ah, você que destrói o santuário e em 3 dias o reedifica, salve-se a si mesmo descendo da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas zombando diziam entre si: salvou os outros, a si mesmo não pôde salvar. Que o Cristo, o Rei de Israel, desça agora da cruz para que vejamos e creiamos. Também os que com ele foram crucificados o insultavam. Imagina o sofrimento e a vergonha que Jesus Cristo estava passando neste momento, por amor a mim e por amor a você. Chegando o meio-dia, houve trevas sobre toda a terra até as 3 horas da tarde. E às 3 horas Jesus clamou em alta voz:
Eloi, Eloi, lema sabachthani. Isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que estavam ali ouvindo isto diziam: vejam, ele chama por Elias. E um deles correu para embebedar uma esponja em vinagre e, colocando-a na ponta de um caniço, deu-lhe de beber, dizendo: esperem, vejamos se Elias vem tirá-lo. Mas Jesus, dando um forte grito, expirou. Mas Jesus, dando um forte grito, morreu. Mas Jesus, dando um forte grito, se entregou. E isso foi por amor a mim e por amor a você. E olha o que acontece naquele momento. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. E o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Agora eu e você temos relacionamento com Ele de novo. Agora eu e você temos livre acesso novamente. O centurião que estava em frente de Jesus, vendo que assim havia expirado, disse: verdadeiramente este homem era o Filho de Deus. Se essa mensagem não produz alguma coisa no teu coração, meu irmão, está errado. Se essa mensagem não te traz alguma mudança, alguma sensibilidade, está tudo errado. Você está crucificando Ele de novo. Se ao ouvir essa mensagem o seu coração não se enche de compaixão, alguma coisa está errada. Glória a Deus. E ali passa-se aquele período. Jesus morreu. Para algumas pessoas tudo estava acabado. Para os seus discípulos: vou fugir. Cumpre-se novamente outra profecia e todos ficaram dispersos. Cada um foi para um canto. Pedro nega ele 3 vezes. Vocês conhecem a história. Judas acaba se suicidando por não dar conta da culpa que corroeu o seu coração. Passa esse período. Um dia o povo vai embora. Segundo dia, a esperança acabou. Jesus morreu. Não temos mais um mestre. Segundo dia. Só que no terceiro dia. No terceiro dia, agora passeia comigo, Marcos 16, versículo 1. No terceiro dia, passando o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé compraram óleos aromáticos para ungir o corpo de Jesus. E bem cedo, no primeiro dia da semana, ou seja, domingo, ao nascer do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Mal sabia elas. Glória a Deus. Mal sabia elas que naquela madrugada um anjo do Senhor tinha descido, um terremoto tinha acontecido e a pedra já tinha sido removida. Mal sabia elas. E olha só, olhando, viram que a pedra já estava removida. É que a pedra era muito grande. Deus está removendo a pedra aqui nessa noite. Sinta o Espírito Santo removendo a pedra agora. Sinta o Espírito Santo removendo a pedra neste momento. A pedra da incredulidade. A pedra de não vai dar certo. A pedra de eu não tenho mais salvação. Sinta o Espírito Santo removendo a pedra neste momento. Eu vou te dar 1 minuto para você glorificar. Eu vou te dar 1 minuto para você adorar a Deus da forma que você quiser. Eu vou te dar 1 minuto para você falar em línguas estranhas. A pedra foi removida, a pedra foi removida. Isso tem um significado, isso tem um significado. Comemora porque a pedra foi removida. A pedra lá na tua casa foi removida. A pedra no coração do teu filho foi removida. A pedra no coração da tua filha foi removida. Glória a Deus. Entrando no túmulo, viram um jovem sentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não tenham medo,
Vocês procuram Jesus o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Olha, o lugar aonde ele estava colocado está vazio. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu já vou finalizar. Não vou me exceder mais. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Tudo isso que eu falei aqui nessa noite, através da palavra do Senhor Jesus Cristo, nada foi de mim mesmo, não. Foi daqui, tirei daqui, ó. Não falei nada do meu coração, foi daqui. Não falei nada do que o Wagner quis inventar, não. Foi daqui, está escrito. Está escrito. Está escrito, está escrito que ele ressuscitou. Era o terceiro dia, o inferno não venceu, a morte não venceu. O véu se rasga de alto a baixo para dizer: não foi mão humana que rasgou, foi o próprio Deus. E ali naquele momento, Jesus desce até o inferno, toma a chave do inferno e da morte. Satanás, nem a própria chave da tua casa você tem. Então neste momento, em nome de Jesus, larga as vidas que irão aceitar ao nosso Jesus nessa noite. E aqui eu faço um convite. Jesus morreu de braços abertos. Depois de ter saído da cruz, o braço dele não se cruzou, não. Permanece aberto. E ele te aguarda aqui na frente. Eu quero te dar um abraço, meu filho. Eu quero te dar um abraço, minha filha. Eu quero sarar as tuas feridas. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, porque o meu jugo e o meu fardo é suave e leve. Eu aguardo aqui na frente, aonde está a primeira pessoa que vai reconhecer Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Eu aguardo. Eu aguardo. Convido o irmão. Eu te aguardo aqui na frente. Eu deixo esse convite aberto aqui. Jesus Cristo está aqui na frente de braços abertos. De braços abertos para poder te abraçar. Aleluia, aleluia. Eu não sei se há vizinhos aqui próximos que estão ouvindo o som desse microfone, mas eu digo neste momento: tem salvação para a tua vida. Tem salvação para a tua alma. Jesus Cristo está presente neste lugar, e aonde você estiver escutando o som desse microfone, reconheça Ele como o único e suficiente Salvador. É Ele que cura as tuas feridas. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção. Se você vê um irmão que está do seu lado distanciado, converse que com ele. muitos tiveram de ver afastado. Tem ninguém desviado aqui. Desviado é o inimigo que não pode voltar mais para a presença. Você é no mínimo afastado. Também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim. De olhar em seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo. Inspirava fé, também confiança, e dava a todos um gozo infinito. Ao ver as gravuras, os quadros pintados
daquilo que dizem ser o meu Senhor. Meu ser não aceita o que está na tela, é falsa a inspiração do pintor. Não creio no Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio no Cristo de rosto alegre, pois creio no Cristo que é vencedor. Um dia também o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Oh, aleluia, verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Eu vou orar e vou finalizar e já vou entregar o microfone. Alguém que precisa fazer um concerto ainda não veio aqui na frente. Eu aguardo, Jesus está de braços abertos. A palavra do Senhor diz, Jesus fala que aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, lá no final, diante do meu Pai, me envergonharei dele. A porta está aberta. A porta é estreita, mas está aberta. Não espere o dia que essa porta vai estar fechada. Não espere. Não espere o dia que essa porta vai estar fechada. Não espere. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Ela quer. Deseja voltar? Nós temos aqui a primeira alma para Jesus. Cadê a segunda? Aonde está a segunda? Aonde? Ela foi mais corajosa, ela subiu aqui em cima. Ela quer Jesus de uma forma tamanha que ela subiu aqui em cima. Não tem problema você vir aqui embaixo, pode vir. Cadê a segunda vida para Jesus? Cadê? Cadê? Alguma jovem, alguma irmã consegue subir aqui e abraçar ela em nome de Jesus? Não vou insistir mais, tá bom? Não vou insistir, mas o convite ainda está aberto. Procure alguém que você tenha confiança e diga: eu quero entregar minha vida para Jesus. Ainda dá tempo. Amém? Agora você que está aqui, coloque a mão no seu coração. Espírito Santo, fecha os teus olhos. Espírito Santo, a mensagem foi pregada. Tudo aquilo que o Senhor colocou no meu coração, eu preguei, Jesus. Agora, neste momento, o Senhor tem liberdade, Pai. Pode passear por entre eles. Pode ir tocando em cada coração, Jesus. Existem corações arrependidos nessa noite, Jesus. Contemple. O Senhor é Deus que perdoa. Existem corações desanimados nessa noite, Jesus. O Senhor é o único que pode trazer ânimo e preencher o vazio do nosso coração. Então, Jesus, eu te peço, tenha liberdade para ir renovando agora. Tenha liberdade para ir renovando, Jesus. Esse irmão e essa irmã que não fala mais em mistérios há muito tempo, Jesus, tem liberdade para poder tocar novamente na língua dele. Esse irmão que já não sente mais a alegria da salvação como sentia lá no início da caminhada, Jesus, vai tocando. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, vai renovando, Jesus. Vai renovando, Jesus, vai renovando, Jesus. Deus está trabalhando, Deus está quebrando cadeias. Em nome de Jesus, seja renovado pela presença do Altíssimo. Em nome de Jesus, saia diferente nesta noite. Ele está tocando no teu coração. Ele está tocando nesse câncer que você acha que vai te matar, mas não vai.
Ele está tocando nesta garganta, Ele está tocando nesse coração. Não vai precisar fazer ponte de safena, porque é Ele que está te tocando, está te curando. Não vai precisar fazer cirurgia para retirar alguma coisa, está sumindo agora. Sinta Ele tocando neste momento. Sinta a cura do alto. Ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus seja curado. Em nome de Jesus seja liberto. Enfermidade, nós te damos uma ordem. Saia agora em nome de Jesus. Inimigo, nós te damos uma ordem. Saia agora em nome de Jesus. Chegou salvação a este lugar nessa noite. Continue glorificando e não pare de adorar. Jesus ainda continua sendo o dono da igreja. E muito em breve Ele buscará a tua noiva. Jesus, essa moça, Pai, que está te reconciliando ou aceitando, eu não sei, Jesus. Abençoa ela, Pai. Que ela possa ficar firme em tua presença, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor possa curar todas as feridas e angústias do coração dela. Tudo aquilo que o inimigo plantou para fazê-la desanimar, que em nome de Jesus seja repreendido. Que não haja ansiedade, que não haja depressão, que não haja nada que possa pará-la diante da tua presença, Jesus. Que através dela a família possa se render aos teus pés, os amigos possam se render aos teus pés, e o teu nome continua sendo glorificado. Em nome de Jesus, agradeço a minha oportunidade. Glória a Deus. Pode sentar, irmão. Graças a Deus. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos. Nós já vamos encerrar.